Olá, eu sou Andy e eu queria trazer para você a palavra de Cristo Jesus, a palavra de sabedoria, de orientação da vida. Então, eu queria citar para você, eu queria trazer o seu entendimento, o seu conhecimento, se você ainda não entendeu sobre essas palavras e tem vontade de conhecer o manual de instrução que vai te dar lógica da vida, que não vai mentir para você, vai citar a verdade. Hoje nós entendemos a lei ser tão falha, tão fraca, né? Mas a gente parte para conhecer aquilo que é entendimento. Quando a gente participa deste velho e novo testamento. O que é um testamentário? O que é um testamento? Para você que entende sobre atividades de lei, atividades jurídicas. O que é um testamento para você? Não é aquilo que é desrespeito a você. É algo que você tem direito. É algo que está à sua disposição. Mas você precisa entender sobre esta leitura testamentária. Quais são as regras? O que está à sua disposição? Para que isso você tome posse. Eu quero te levar em Mateus 4, versículo 1. No título diz assim, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. Quem então levou Cristo ao deserto? Deus permitiu. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, por Deus, Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras tornem em pães. A maneira do diabo, se tu é, se você é este, se você tem capacidade, se você é esse que tem capacidade, não é você, esta pessoa que tem entendimento, que tem conhecimento, se você é este, que tem poder e autoridade, dados por Deus, então, torna estas pedras em pães. O que é um falar, um entendimento? E a maneira propícia que nós vemos aqui, a tentação. Então, ele foi tentado, Deus permitiu Cristo Jesus ser tentado por Satanás e dizendo assim, se tu é, que era lógica para ele. Ele entendeu ser este, porque ele era o Satanás. Ele estava em um local tentando ele, porque ele era Cristo Jesus. Então, ele assim ainda disse, se tu é. Se tu é. É o básico e a forma prática de Satanás agir. Mas você não é tentação. Você com o ego, Cristo não foi assim dessa forma, mas o nosso ego nos permite caminhos errados na vida. Este trouxe a ele a consciência do ego, do orgulho, da altivez de coração. Mas se tu és o Filho de Deus, tu não é filho de Deus? Então, tu não tem poder? Não era submissão que ele estava falando para Cristo. Que ele estava dizendo para Jesus Cristo que ele tinha autoridade e excelência de Deus. Porque ele era este Filho de Deus, sem pecado. Então ele viveu entendendo assim, desta forma, que era a maneira prática para ele dizer naquele presente momento. E a gente vai ver que este não respondeu de outra forma, com entendimento, capacidade, sensatez, equilíbrio, consciência. Assim fez Cristo, ciência. Então ele diz assim, e porém respondendo disse, está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente entende Deus ser esse em nossas vidas, não há tentação que a gente seja sucumbido, não há proposta, não há soma de dinheiro, não há palavra, não há corpo, não há fisionomia para isso, não há prática insana, não há uma lei em outra lei e uma falta de ocasião e oportunidade. Não há falta para isso. A gente só precisa compreender o fundamento. Então, este veio cumprir a ordem de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse está Cristo. Então ele não disse a Satanás: tu não sabes o que diz? Em João 1 diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ele foi criador da criação. Mas ele não disse: estás louco, Satanás? Você está falando com o dono da ciência, com aquele que fez todas as coisas que você vê, inclusive o seu ser. Ele não disse, ele disse com Cristo. Em Jesus, o Criador disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem. Uma profecia que nós entendemos porque nós cultuamos ao Senhor. Que o homem não viverá eternamente comendo pão e que a gente também tem necessidades na vida. Ele vinha de um jejum e foi conduzido ao deserto para ser tentado. Então, ele vinha já deste jejum, ele vinha desse preparamento, porque nós somos preparados para responder estas ações. Nós precisamos de equilíbrio. Então, eu levo a você mais uma vez para você entender sobre este Velho Testamento e o Novo Testamento. Você só é participante disso quando você entende. Este foi Jesus Cristo respondendo ele, com sensatez, capacidade e entendimento, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E assim Deus disse, eternamente. Amém. Que Deus abençoe a nossa noite, nos dê uma excelente noite.